Eu sou o professor César Alexandre Faber Carvalho e o tema da aula de hoje é o sistema nervoso autônomo. Divisão funcional do sistema nervoso. Então, em relação à divisão funcional do sistema nervoso, para vocês entenderem, nós fizemos uma divisão anatômica, não é? Onde nós vimos que o sistema nervoso ele está dividido em central e periférico, e cada parte com as suas subdivisões. Agora, do ponto de vista funcional, o sistema nervoso ele tem uma subdivisão que é um pouco diferente da divisão anatômica. E ela passa da seguinte forma. Então, o que nós temos aqui é o sistema nervoso, que tem uma parte que controla as vísceras, portanto, sistema nervoso visceral, e a outra parte que controla aquilo que é voluntário, os nossos músculos, por exemplo, que a gente chama de sistema nervoso somático. Então, cada uma das partes, tanto o visceral como o somático, eles apresentam uma parte aferente e uma parte eferente. O que é isso? Toda vez que nós falarmos aferência, nós queremos dizer que são as informações que estão chegando no sistema nervoso central. E toda vez que a gente fala eferência, são as informações que estão saindo do sistema nervoso central, indo em direção a alguma parte do corpo. Nesse caso, nós temos então os componentes tanto para as vísceras como no sistema nervoso somático, nós temos um componente eferente, ou seja, o sistema nervoso central controlando, emitindo impulsos nervosos que chegam nas vísceras, da mesma forma como nós temos impulsos eferentes somáticos que chegam aos músculos estriados esqueléticos, por exemplo, que faz o corpo movimentar de modo voluntário. Agora, as aferências e eferências, eles são diferentes em um e o outro, do sistema nervoso visceral para o sistema nervoso somático. Olha só que interessante, o sistema nervoso visceral eferente, ele é efetivamente conhecido como sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo não tem o componente sensitivo, porque o componente sensitivo do sistema nervoso autônomo, das vísceras, ele é juntamente com o sistema nervoso somático, ou seja, a sensibilidade que eu tenho de uma determinada víscera, por exemplo, o intestino, estou com dor de barriga. Você não fala que está com dor no intestino, você simplesmente vai colocar a mão na região do abdômen e vai se referir a ela, uma dor de barriga, ou uma cólica, por exemplo, ou uma dor cardíaca, enfim. Então, o sistema nervoso autônomo, que é o interesse da nossa aula de hoje, a gente poderia chamar também de sistema nervoso visceral eferente. Então, sistema nervoso visceral eferente e sistema nervoso autônomo são sinônimos. Agora, um detalhe, esse sistema nervoso autônomo, ele tem dois componentes básicos. Tem um componente simpático e um componente parasimpático, cada qual com a sua função específica. Um, por exemplo, com um determinado órgão pode fazer esse órgão acelerar o seu movimento, enquanto o outro desacelera e vice-versa. Muito bem, então aqui o que nós temos é uma figura esquemática para a gente tentar entender esse sistema nervoso somático, o sistema nervoso autônomo, que é o componente eferente, na verdade. Né? O componente, ou seja, o estímulo que está saindo do sistema nervoso para fazer com que a estrutura ela possa se movimentar. E o que nós temos aqui, vou representar em azul, nós temos aqui um neurônio. Então, imagine vocês um neurônio partindo da região cortical, né, do cérebro. Esse neurônio ele tem um axônio que vai fazer todo um trajeto, passando pelo tronco encefálico, chegando lá na região da medula, e lá na região da medula o que vai acontecer? Uma sinapse. Essa sinapse acontece lá na coluna anterior da medula espinal, e aí, a partir de lá, esse neurônio número 2, que é também um neurônio motor, que a gente chama, ele segue e termina na musculatura estriada esquelética. Então, aqui eu tracei para vocês o sistema nervoso somático. Então, note que nesse sistema nervoso somático nós temos uma cadeia neuronal de duas. Um lá em cima, que é o neurônio superior, e outro lá embaixo, que é o neurônio inferior, que vai terminar através dos nervos espinais no músculo estriado esquelético. Por outro lado, nós temos aqui as vísceras, aqui representado pelo estômago, onde agora olha a origem. Então, nós temos um neurônio
né, que é o neurônio inicial que começa lá na região do diencéfalo, e ele desce e pode terminar em dois pontos. Ou ele termina num ponto inicial, aqui que é o tronco encefálico, ou ele vai terminar no outro ponto, que é a medula espinal. Ok? Então, origens diferentes. Ó, dois neurônios saindo do diencéfalo e caminhando, então, em direção, um ao tronco encefálico e outro à medula espinal. Muito bem, pessoal. Olha como é coisa mais complexa quando comparado ao sistema nervoso somático em relação ao autônomo, né? Agora, se a gente pegar o sistema nervoso autônomo, então ele vai ter um componente parasimpático, que eu estou fazendo em vermelho para vocês aqui, olha só. E eu sei que ele tem um neurônio que sai. Quando chega lá próximo da víscera, existe uma estação que a gente chama de gânglio, tá ok? E a partir de lá, então, faz a sinapse com o terceiro neurônio, que termina estimulando, por exemplo, a víscera. Agora, olha que interessante. A parte simpática também começa lá na região do diencéfalo, só que o seu neurônio número 1 vai terminar fazendo sinapse lá na coluna lateral da medula espinal. E, portanto, quando chega na coluna lateral, vai fazer sinapse com esse neurônio número 2, e este, por sua vez, abandona a medula espinal e termina fazendo sinapse com o neurônio número 3. Esse neurônio número 3 também está numa estação, portanto, a gente chama de gânglio. E essa estação, a partir deles, esse axônio sai e termina lá no estômago. Então, dessa forma, nós podemos identificar uma diferença bastante significativa quando nós comparamos o sistema nervoso somático em relação ao controle da musculatura estriada esquelética, que é a musculatura voluntária, daquela musculatura voluntária, que aqui nós temos dois elementos, né, do sistema nervoso autônomo, o parasimpático e o simpático. Então, no slide anterior, nós mostramos para vocês a organização, né, a diferença do sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo, e aqui eu coloquei mais duas vísceras para a gente poder trabalhar um pouco mais esse conceito com vocês. Então, o que nós falamos para vocês no slide anterior e vocês verificaram que existe uma diferença grande, né, de como é o controle autonômico do controle voluntário. Agora, pessoal, o que nós temos, como é que esses neurônios eles são chamados? Aquele neurônio que eu citei para vocês lá, que eu fiz a cadeia do sistema nervoso parasimpático, então nós temos aquele vermelhinho que termina no tronco encefálico, aí ele fez sinapse, olha só, esse neurônio que está no tronco encefálico, a gente chama de neurônio pré-ganglionar. Então, esse neurônio aqui ele é chamado de pré-ganglionar. Então, o neurônio pré-ganglionar, ele está posicionado em algum núcleo específico lá no tronco encefálico e ele tem geralmente um axônio bem longo. E ele vai terminar, então, fazendo sua sinapse dentro de um gânglio, que é um gânglio autonômico, ok? Com um neurônio chamado de pós-ganglionar, que, por sua vez, ele termina na víscera. Então, o que nós temos aqui? O neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso parasimpático e nós temos o neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso parasimpático. Agora, acompanhe comigo. O neurônio lá no sistema nervoso simpático, olhem só, vamos lembrar o roxinho, olha a cor. Nós descemos aqui com o neurônio número 1 lá em cima. Lembra, então, que ele faz sinapse com o neurônio número 2 lá na região da coluna lateral da medula espinal. Então, olha só, o neurônio pré-ganglionar, ele sai e imediatamente já vai fazer sinapse com o neurônio que está numa estação, que também é um gânglio. Olha só, um gânglio. E, por sua vez, o neurônio pós-ganglionar, ele sai, olha só como ele é longo, e termina lá na víscera. Então, dessa maneira, a gente já consegue estabelecer para vocês aqui uma diferença anatômica, né, do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, nós percebemos que no sistema nervoso simpático, o neurônio pré-ganglionar ele é curto
e o neurônio pós-ganglionar, ele é longo. Enquanto que no sistema nervoso parasimpático, o neurônio pré-ganglionar, ele é longo, e o pós-ganglionar, ele é curto. Ambos os neurônios pré e pós-ganglionares, eles fazem sinapses em gânglios, e esses gânglios recebem nomes específicos. Aqui nós temos esse gânglio, que está representando, na verdade, uma cadeia de gânglios que existem ladeado à coluna vertebral. Então, a coluna vertebral ela tem gânglios simpáticos de um lado, gânglios simpáticos do outro, que no conjunto formam a cadeia simpática do sistema nervoso autônomo. E esses outros gânglios, eles estão mais distantes da coluna vertebral. E como eles estão muito próximos às vísceras, eles acabam recebendo os nomes de gânglios autônomos viscerais. Aí que nós vamos ver nos próximos slides. Bom, então vamos entender um pouco mais essas diferenças anatômicas do sistema nervoso simpático e parasimpático. Eu já citei para vocês que tem a relação do comprimento dos neurônios, agora em relação à posição. Então, olhem só que interessante. Os neurônios, ou seja, o sistema nervoso parasimpático, a gente diz que ele está localizado no sistema nervoso central em duas partes. Olha só, estou segundando uma delas aqui para vocês, que é o tronco encefálico. Então, o parasimpático ele está localizado lá em cima no tronco encefálico e na parte final da medula espinal. Olha lá na região sacral. Então, eu tenho estímulos simpáticos oriundos de duas partes do sistema nervoso central. A primeira delas, localizada no tronco encefálico, e a segunda lá na região sacral da medula espinal. Então, existe até um termo que nós dizemos que o sistema nervoso parasimpático ele é crânio sagrado, porque sacro significa aquilo que é sagrado. E crânio é a parte do esqueleto que está na parte mais alta do corpo. Então, pessoal, crânio sacral é a posição, então, dos elementos relacionados, então, ao sistema nervoso parasimpático, que está em vermelho. Agora, o sistema nervoso simpático ele tem uma posição específica, olhem só, dentro da medula espinal. Então, ele não vai estar em toda a medula espinal. Ele vai pegar apenas uma faixa e alguns segmentos da medula espinal que nós chamamos, que nós estabelecemos, na verdade, como a área que corresponde à vértebra, ao segmento da medula espinal que vai de T1, ou seja, segmento medular T1 da medula espinal, até o segmento medular número 2, que a gente chama de L2, da medula espinal. Então, de T1 a L2. Muito bem, então o que significa? E vamos dar um exemplo prático disso aí para vocês. Então, significa que aquele neurônio, ou os neurônios pré-ganglionares, olha só, do sistema nervoso parasimpático, ele tem que originar, ou ele se origina necessariamente no tronco encefálico. E aí ele segue por um longo percurso, a gente já fez isso, repetindo para vocês mais uma vez, fazendo sinapse com gânglio visceral, né, que também é um gânglio autonômico, e por sua vez fazendo sinapse lá na região visceral. Então nós temos o neurônio pré-ganglionar, pós-ganglionar. Portanto, os pré-ganglionares, eles podem estar posicionados tanto no tronco encefálico, um outro exemplo aqui para vocês também, como neurônios que estão posicionados lá na região sacral, que também são longos, olhem lá, fazendo sinapse num gânglio que fica próximo à víscera pélvica, nesse caso, né? E aí terminando, então, fazendo sinapse lá com o órgão efetuador. Agora, olha que interessante, o sistema nervoso simpático, olha o que acontece. Ele faz, então, a sua sinapse, aliás, ele tem origem, o seu neurônio pré-ganglionar, na parte, nós estamos falando de uma víscera mais alta, no caso estômago, portanto, uma parte mais alta da medula espinal, lá na coluna lateral, olha lá, fazendo sinapse o neurônio pré-ganglionar com o pós-ganglionar, no gânglio, que fica ladeado à coluna vertebral. Na sequência, olha só, o neurônio, o axônio longo, até uma víscera alta, que é o neurônio pós-ganglionar. E da mesma forma, então, um ponto mais baixo da região da medula espinal, o neurônio pré-ganglionar,
saindo da coluna lateral, fazendo sinapse com o neurônio pós-ganglionar, nos gânglios, na região ganglionar paravertebral, e dali partindo então para a região das vísceras pélvicas, por exemplo, poderia ser bexiga urinária, próstata e tudo mais. Aqui está dando um exemplo para vocês. Então, dessa maneira, o que nós temos aqui, pessoal, é essa diferença, essa organização anatômica, né, que nós temos em relação ao simpático e parasimpático. E aí, o que nós temos aqui é um exemplo, né? Aqui a gente vê esse gângliozinho que eu fiz aqui para vocês, esse vermelhinho, olha só, corresponde a esse gânglio aqui. Então, nós estamos vendo que essa parte amarelinha são os nervos que chegam formando plexos, que de certa forma distribuem para as vísceras. E aqui, olha que interessante. Então, a gente vê um corpo de um neurônio aqui dentro, que é o pós-ganglionar, né? O pós-ganglionar. Então, note que ele vai fazer todo um trajeto acompanhando determinado vaso sanguíneo. Essa aqui é a parte, as camadas de uma víscera. Olha só, vai seguindo, seguindo, seguindo. Quando chega aqui nessa região, na segunda camada, ele vai lá fazer sinapse, tá vendo? E a partir daqui, o que acontece? Esses neurônios que estão posicionados aqui, eles são chamados de plexo mioentérico. O que é esse plexo mioentérico? É um conjunto de neurônios que tem vida própria, né? Digamos assim, que vai controlar o movimento das vísceras. Então, controlado pelo sistema nervoso autônomo. Então, olha como é bastante complexa a coisa. Então, para a víscera poder funcionar, não é simplesmente um comando, mas sim toda uma cadeia de informações que vai saindo do sistema nervoso central, vai chegando e se distribuindo para as vísceras até que consiga a inervação e o seu funcionamento. Então, pessoal, aqueles gânglios que eu comentei com vocês, que são as estações que o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar, eles fazem as sinapses, as conexões, eles estão presentes paralelamente à coluna vertebral e também próximos às vísceras, né? Lembrando, paralelamente à coluna vertebral estava em roxinho e aquelas em vermelhinho relacionadas então às vísceras. Aqui mudou um pouco a cor, tá? O esquema. Então, o que nós temos aqui, pessoal, o que é o tronco simpático, né? Por definição, é uma cadeia de gânglios unidos por ramos interganglionares. Então, o que a gente identifica aqui é a coluna vertebral, né? Vocês identificam aqui, paralelamente à coluna vertebral, olha só, um gânglio, o outro gânglio, o outro gânglio, o outro gânglio, o outro gânglio, e assim por diante, ó, formando essa cadeia neuronal, tanto do lado direito como para o lado esquerdo da coluna vertebral. Não é só para um lado, que está mostrando só a metade para vocês. Então, esses gânglios, eles estão interligados, olha só, por ramos interganglionares. E o que são esses ramos interganglionares? Olha, é axônios que estão passando por aí. É como, imagine então que aqui eu tenho uma estação, aqui outra estação, outra estação, outra estação, outra estação, e entre as estações você tem uma linha de metrô, ok? Que terminam, faz a comunicação entre duas estações. Então, o que nós temos ao longo do corpo todo, para que o sistema nervoso central consiga atuar no sistema nas demais partes ou vísceras, digamos assim, ele precisa de fazer sinapse ou paradas em estações. É assim que funciona. Tá? Então fica mais didático para vocês entenderem. Dessa maneira, o que nós temos? Nós temos gânglios, essas estações, como gânglios paravertebrais, nós temos 3 cervicais na região da coluna vertebral, 3 cervicais de cada lado, 3 pares. Nós temos de 10 a 12 torácicos, que ficam posicionados aqui na região mais baixa, paralela à coluna vertebral, 3 a 5 lombares, 4 a 5 sacrais, e nós temos apenas um coxígeo que fica na parte final da coluna vertebral. E aí, além disso, além desses gânglios, dessas estações que nós temos paralela à coluna vertebral, nós temos aqueles gânglios que estão posicionados à frente da coluna vertebral. E eles recebem um nome um pouquinho diferente. Por exemplo, como celíacos, assim chamados porque eles estão ao redor de uma artéria chamada tronco celíaco. Mesentérico superior, esse gânglio mesentérico, porque ele está posicionado perto da artéria mesentérica superior, à frente da coluna vertebral. Aórtico-renais, porque eles estão entre a aorta e as artérias renais, por isso são chamados de aórtico-renais. E mesentéricos inferiores, porque estão posicionados, então, ao redor
é o próximo à raiz da artéria mesentérica inferior. Então, como visto, o sistema nervoso simpático, ele através do seu neurônio pós-ganglionar, ele precisa chegar na víscera. E aí é o seguinte, imagine você que o sistema nervoso simpático, para poder chegar na víscera, ele tem vias. Assim como linhas férreas, que faz a conexão entre uma cidade e outra, ou de um território de uma cidade grande, por exemplo, como Nova York, a outro, né? A zona norte, sul, leste, oeste, sudeste, nordeste, enfim. Então, o sistema nervoso simpático, ele tem os axônios dos neurônios pós-ganglionares, precisam chegar na víscera. Então, como é que a gente chama essas vias, né, para que esse impulso nervoso chegue até a víscera, esse impulso simpático? Nós chamamos de nervos esplâncnicos. Então, nervos esplâncnicos são os nomes das avenidas, das grandes avenidas que levam essas informações simpáticas. E aí elas estão separadas, imagine que são divididas em 3 grandes avenidas. Nós chamamos de avenida maior, menor e ímã. Então vamos dar o nome certo. Nervos esplâncnicos, a palavra esplâncnico significa víscera. Torácico porque eles têm origem na região torácica aqui em cima e depois eles passam pelo músculo diafragma e chegam nas vísceras abdominais. Aí são chamados de esplâncnico torácico maior, menor e ímã. E aqui a gente consegue identificar alguns deles. Olha só, o nervo esplâncnico torácico maior, o menor e o ímã. Então, eles basicamente são responsáveis pela inervação simpática de todas as vísceras abdominais e torácicas, principalmente abdominais, ok? Aqui a gente consegue identificar um deles, né? Olha lá, o nervo esplâncnico maior, menor e ímã, olha lá, perfurando a região do diafragma e aí chegando lá próximo a uma estação que nós vamos aprender depois, a chamada de estação mesentérica superior, estação celíaca e por aí vai. Então, dessa forma, o sistema nervoso parasimpático, o autônomo parasimpático, também tem essas vias e avenidas e elas precisam chegar também aos órgãos, como eu mostrei para vocês naquelas figuras iniciais. E aí a gente divide da seguinte forma, vamos lembrar que uma parte dele está lá em cima no tronco cefálico e a outra parte está lá embaixo, na região sacral da medula espinal. Então, lá na região do tronco cefálico, quais são as vias, quais são as avenidas que levam as informações até as vísceras com informações parasimpáticas? Nós temos 3 vias e nós já aprendemos isso como nome de nervos cranianos. Então, olha que interessante. O nervo óculo-motor, que é o terceiro par de nervo craniano, que nós vimos que é um dos nervos que faz o olho movimentar. Então, além dele fazer o olho movimentar, ele também tem informações que vão terminar, por exemplo, lá na pupila. Então, para a pupila poder dilatar, para ela poder fechar, o que acontece é que tem que ter o estímulo simpático e parasimpático. Então, o estímulo parasimpático vem do óculo motor, ok? Vem do nervo óculo motor. E ele passa por uma estaçãozinha antes de chegar, que é chamado de gânglio ciliar. O nervo facial, olha lá, o nervo facial, falei para vocês, responsável pela inervação dos 2 terços anteriores da língua, responsáveis pelo controle da musculatura da mímica, né, da face e tudo mais, ele também tem um importante papel porque ele vai inervar as glândulas salivares, submandibular e sublingual. Então, aquelas glândulas salivares, que, portanto, o próprio nome diz, que formam a saliva durante a nossa alimentação e tudo mais, é estimulado em parte pelo nervo facial também. Né? Então, as avenidas, ou seja, as vias que vão levar essa informação parasimpática até essas glândulas, pelo nervo facial. A lágrima, que nós, quando estamos emocionados, ela é formada pela glândula lacrimal, também é por estímulo do nervo facial. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem um estímulo, a gente percebe que começa a chorar, a gente também saliva bastante, porque a origem e o caminho acaba sendo o mesmo. E aí nós temos o nervo glossofaríngeo. Então lembra que o nervo glossofaríngeo é o nervo número 9 do nervo craniano, e ele também tem o papel, além da inervação do terço posterior da língua e da musculatura da faringe, ele também vai ter esse papel importante, né? Porque ele vai inervar a glândula parótida. Então a glândula parótida é a glândula salivar também. Então olha que interessante. Submandibular e sublingual pelo nervo facial e a glândula parótida é pelo nervo glossofaríngeo.
E aí nós temos o nervo vago, que é, digamos assim, que é a principal avenida em termos de parasimpático. O nervo vago, porque é a principal avenida, mais longa avenida que leva à condução de informações parasimpáticas, porque ele começa no tronco encefálico, gente, e olha só, ele vai embora. Ele vai embora e à medida que ele passa no pescoço, passa no tórax, passa no abdômen, ele basicamente ele é responsável pela inervação parasimpática de quase todas as vísceras do pescoço, do tórax e do abdômen. Só uma pequena parte do abdômen e da pelve que não é inervado pelo vago, a sua inervação parasimpática. Ok? Então, e aí nós temos a parte medular, que é a parte finalzinho lá da medula espinal, que estava em vermelhinho lá embaixo, nos slides anteriores. Aqui, eles vão formar algumas vias, são chamados de nervos esplâncnicos pélvicos, e esses nervos são avenidas ou vias, digamos assim, nervosas, formando plexos, na verdade, que vai inervar aquelas estruturas que estão na cavidade pélvica, portanto, útero, bexiga urinária, vagina, próstata, glândula seminal, tuba uterina, parte final do reto, mas também uma pequena parte das vísceras abdominais. A parte que está mais do lado esquerdo, aqui o colo descendente, o colo sigmoide, por aí. Então, pessoal, dessa maneira, a gente viu que a inervação parasimpática ela tem essas peculiaridades, né? Então, nós temos lá o nervo oculomotor, como citado para vocês, o nervo facial, depois falamos para vocês o nervo glossofaríngeo e o nervo vago, que são, então, as vias que levam informações parasimpáticas para quase todo o corpo. E depois, no finalzinho, a gente viu que a parte medular da medula, a parte sacral da medula espinal, ou a parte medular do parasimpático, tem os nervos esplâncnicos pélvicos que vão fazer essa distribuição. Então, no slide anterior, nós mostramos para vocês, então a parte, tinha um corte que mostrava o tórax, né, para a gente poder identificar essa parte da inervação visceral, e aqui nós temos, então, do tórax para baixo, né, para a gente poder ver a continuação da cadeia simpática, olha lá, cadeia simpática, né, para a gente ver os gânglios pré-vertebrais, olha lá, os celíacos, mesentérico superior, mesentérico inferior e aortorrenais, né, e que está em vermelhinho aqui nesse caso está inverso, tá, da minha explicação, que eu fiz o desenho para vocês lá, estava em vermelhinho parasimpático e azulzinho ou roxinho simpático. E aqui a gente está o inverso, a cor. Então a gente está vendo aqui a parte do nervo vago, a via trazendo a parte simpática da inervação, olha até onde vai. E aqui a gente vê na parte final, né, as vias dos nervos esplâncnicos pélvicos, levando a informação parasimpática para os órgãos pélvicos, como eu citei anteriormente. E agora vocês podem identificar, através das cores, que tanto o azul como o vermelho chegam nas vísceras. Então, é o estímulo simpático e parasimpático. Agora, um exemplo, né, gente? Básico para vocês entenderem a funcionalidade. O seu coração ele está batendo, de repente ele acelera. Esse estímulo, essa aceleração, é porque você teve um estímulo simpático no coração. Então, uma sobrecarga simpática de neurotransmissores específicos, a gente vai comentar isso com vocês em algum momento. E depois, para que seu coração volte às batidas normais, é necessário, então, a ação do parasimpático. Então, esse controle entre simpático e parasimpático ele é extremamente importante para o funcionamento visceral, não é? Excesso de estímulo simpático acaba levando o coração sempre taquicárdico, por exemplo, numa situação de estresse. Então, o indivíduo que está sob estresse constantemente, o seu coração vai estar muito além das batidas, portanto, tem um super estímulo simpático que nós falamos. Em contrapartida, para você poder controlar essa frequência cardíaca, ao diminuir ela e colocar em batidas normais, entre 60 a 80 batidas por minuto, tem que ter o estímulo parasimpático. Agora, quando a gente fala de vísceras abdominais, intestino, aí a coisa já não é bem assim, tá, gente? Aí a gente vai perceber que lá no movimento visceral, o parasimpático, ele acelera o processo, enquanto que o simpático, ele diminui o movimento peristáltico, é ao contrário, inversamente proporcional. Bom, já caminhando praticamente para o final da aula, agora o que resta mostrar para vocês, agora numa cor só,
são os plexos. Então, quando o professor falou plexos viscerais, você imagina, simpático e parasimpático se unem e aí eles vão caminhando juntos, levando estímulo juntos, obviamente formando esse plexo visceral que nós chamamos. E esses plexos, eles recebem o nome basicamente conforme o órgão ou a estrutura que está associada a ele. Então, vou citar exemplo para vocês. Olhem só, lá na região torácica, nós temos um plexo que vai ser responsável pela inervação do coração. Então, nós chamamos de plexo cardíaco, tá? Nós temos um plexo que vai ser responsável pela inervação do órgão esôfago, aí nós chamamos de plexo esofágico. Aí nós temos um plexo que vai inervar os pulmões, levar informação, fazer com que o pulmão funcione, plexo pulmonar. Bem, agora, em relação à cavidade abdominal, nós temos um grande plexo, que nós chamamos de plexo celíaco. Então, esse plexo celíaco é a soma da inervação do vago, que chega juntamente com aqueles nervos esplâncnicos que eu citei para vocês, e a partir dali vai formar um grande plexo, chamado plexo celíaco. E esse plexo celíaco, e depois ele vai se subdividindo ou recebendo nomes diferentes, conforme a estrutura ou órgão que ele inerva. Então, por exemplo, uma parte do plexo celíaco que vai para os rins, nós chamamos de plexo renal. Se vai para a glândula suprarrenal, uma glândula que produz bastante corticoides, né, que produz adrenalina, só para vocês terem uma ideia, uma parte importante no sistema endócrino nosso, ele é chamado, então, de plexo suprarrenal. Se vai para o ovário, para o útero, plexo ovário, útero ovárico. Se vai para os testículos, plexo testicular. Se vai para o fígado, por exemplo, plexo hepático. Se vai, por exemplo, para o baço, que é uma estrutura que nós temos também na cavidade abdominal, o baço é um órgão responsável por destruir as hemácias velhas e levar essa hemácia velha destruída para o fígado, para fim que esse fígado ele produza bile a partir dessa hemácia velhinha, né? Nós chamamos então de plexo esplênico, então esplênico é o baço. O plexo gástrico, que vai formar então toda a inervação do estômago. O plexo pancreático, lembra do pâncreas, produz insulina, glucagon, polipeptídeos e tudo mais. Esse pâncreas ele tem um plexo pancreático, que vai fazer inervação para ele poder funcionar. O plexo mesentérico superior. Plexo mesentérico superior, pessoal, é um plexo que segue a artéria mesentérica superior e vai fazer toda a inervação de boa parte do intestino grosso e todo o intestino delgado, tá? O plexo mesentérico inferior, que vai fazer, então, a inervação de uma outra parte do intestino. E o aórtico abdominal, que vai fazer, então, a inervação dos vasos sanguíneos que estão bem na parte anterior da coluna vertebral, como veia cava inferior, e a própria aorta, que não deixa de ser um órgão. Ora, estamos aí observando agora numa figura mais interessante, né? Porque a gente consegue ver as alças intestinais e a gente consegue ver, então, o plexo mesentérico superior. Olha que bonito, se distribuindo, então, para todo o intestino delgado e boa parte do intestino grosso. Olha aí, mais uma vez, né, para mostrar para vocês essa imagem já conhecida. Olha esse conjunto de nervos que formam, são na frente da aorta e da veia cava inferior, e depois, lá no finalzinho dela, quando ela se divide, formando um plexo, chamado plexo hipogástrico superior, que é esse aqui, ó. Esse plexo hipogástrico superior é quando esses nervos, né, essas inervações simpáticas e parasimpáticas avançam em direção à cavidade pélvica para poder se misturar aos outros nervos ali, dessa forma formar uma rede grande de distribuição para poder inervar. Gente, é como se fosse, imagine, eu falei de avenidas, falei de linhas férreas, imagine fios, milhares de fios, como se fosse uma estrutura elétrica muito importante, muito complexa, né, para poder fazer o funcionamento dos órgãos. Então, uma rede de fios, se você pegar qualquer painel de carro e desmontar, você vai ver a quantidade de fios que tem. A quantidade de fio que nós temos no abdômen é infinitamente maior do que qualquer painel de veículo ou de um avião, por exemplo, tá? Então, lá na região da cavidade pélvica, nós temos, então, também plexos viscerais, só para vocês entenderem essa figura. Aqui é a região da
da genitália externa, aqui a região da púbica. Aqui a gente identifica a bexiga urinária, a parte final do intestino grosso, tá? Aqui é uma pelve de um menino, né? Onde nós podemos identificar que na cavidade pélvica, aquele plexo que eu comentei com vocês, o plexo hipogástrico, né? Superior, né? E aqui o plexo hipogástrico inferior, ali se juntando aos nervos esplâncnicos pélvicos. Estão formando toda aquela rede nervosa para poder inervar as estruturas pélvicas. E aqui nós mostramos para vocês, olha lá, o plexo hipogástrico superior, olha, saindo com ramos dos nervos esplâncnicos pélvicos da região sacral, unindo-se então, formando o plexo hipogástrico inferior. Então, dessa maneira, a distribuição de toda a região da cavidade corporal, onde tem as vísceras, mostrando para vocês essas avenidas, esses fios todos para o controle, que na verdade começa no sistema nervoso central, através dos neurônios pré-ganglionares, que faz sinapse com os pós-ganglionares, que são responsáveis por conduzir a informação nervosa até cada partezinha de cada órgão do nosso corpo. Isso é fantástico. Essa aula foi muito bem explicada, está muito bem explicada em detalhes no livro de Neuroanatomia do professor Ângelo Machado, tá? E você também consegue, através da bibliografia complementar, encontrar esses assuntos no Atlas do Néter, essas figuras, principalmente no Néter que eu tirei, onde eu tirei as figuras da nossa aula. Então, até mais, até a próxima aula, pessoal.